180 mil pessoas ficaram desabrigadas esta semana na Amazônia. Motivo? Tempestades. E tremores de terra foram registrados no Ceará. As forças que destroem e assustam são as mesmas que um dia salvaram nosso planeta do congelamento total. Veja agora por que você deve a sua vida às forças da natureza. Domingo passado você viu. A força dos vulcões é a mais poderosa e destruidora do planeta, responsável pela transformação constante da superfície da Terra. Essa força tão impressionante é também a mais antiga de todas. Surgiu com o nascimento do nosso planeta, há 4 bilhões e meio de anos. Talvez você nem saiba, mas o que não falta no Brasil são vulcões. Só que vulcões extintos, que pararam de jorrar lava há dezenas de milhões de anos. Um dos exemplos mais claros dessa atividade vulcânica que existiu aqui no Brasil é este, o da cidade de Poços de Caldas, aqui no sul de Minas. Você repara que ela fica numa área rebaixada. Isso porque essa área foi a cratera de um vulcão extinto, ou melhor, de vários vulcões. Por isso, nesse caso, os cientistas não falam nem em cratera, falam em caldeira. Você vê perfeitamente a parte central deprimida, né? Se fosse uma cratera, seria um vulcão só, né? Uma caldeira é uma estrutura muito mais ampla, tanto que daqui, atravessando até a cidade de Andradas, que está atrás do horizonte, você tem quase 30 quilômetros. Uma maior estrutura do mundo. Dá para ver muito nitidamente esse contorno de um círculo, né, em volta dos Poços de Caldas. Mas o que você tem que imaginar são vários vulcões, provavelmente próximo a essa linha circular, saindo as lavas, né? Vulcões, rios de lavas, lagos de lavas. Uma coisa que nem um Havaí, só que numa escala muito mais impressionante. E há dezenas de milhões de anos atrás. E dezenas de milhões de anos. Hoje não tem vulcanismo ativo no Brasil. Vamos entender agora por que devemos nossas vidas à força dos vulcões. Para isso, vamos viajar no tempo e conhecer um lugar único, uma região que até hoje é igual à Terra de 4 bilhões de anos atrás. A paisagem não é nada convidativa. E o cheiro que sai desta lama borbulhante é ainda mais desagradável. Lembra ovo podre. Assim é Rotorua, uma região de atividade vulcânica intensa e permanente, que fica na ilha do norte da Nova Zelândia, do outro lado do mundo. Há 4 bilhões de anos, o mundo era assim. Nenhuma forma de vida. Nada. Mas os vulcões, alimentados pelo calor do centro da Terra, mudaram essa história. Os cientistas dizem que foi provavelmente num lago quente e venenoso, como este aqui, cheio de compostos à base de arsênio e enxofre, que surgiram os primeiros organismos vivos. Esses seres primitivos eram muito parecidos com os bilhões e bilhões de micróbios que hoje encontramos nestas margens alaranjadas. E como se criar as condições para a vida já não fosse suficiente, os vulcões fizeram muito mais. Quando a Terra ainda era um planeta bem novo, o Sol também era diferente. Era 30% menos brilhante. Coube aos vulcões esquentar o jovem planeta. Mas isso só aconteceu porque as erupções daquela época eram as mais fortes possíveis e assim produziram quantidades gigantescas de gás carbônico. Pois é, o mesmo gás que agora é o vilão do aquecimento global foi fundamental no começo de tudo para manter o calor no nosso planeta. Atuou como um cobertor em volta da Terra, mas não funcionou para sempre. Nada foi capaz de impedir que a Terra sofresse uma das maiores catástrofes da história natural, há 700 milhões de anos.
Cientistas encontraram uma prova dessa transformação apocalíptica na Namíbia, um país quente do sudoeste da África, na região do Trópico de Capricórnio, o mesmo que passa sobre o estado de São Paulo. No meio das montanhas ancestrais, pesquisadores fizeram um achado surpreendente: pedras brancas gigantes, que um dia fizeram parte do fundo do mar. Só havia um jeito de essas pedras terem chegado aqui: foram carregadas pelo oceano dentro de geleiras. Se as geleiras vieram até aqui, isso quer dizer que o gelo um dia tomou conta de todo o planeta. Ninguém sabe ao certo por quê, mas o fato é que há 600 milhões de anos, a Terra se tornou um imenso freezer, com oceanos congelados e temperaturas máximas de 20 graus Celsius abaixo de zero. Por sorte, dentro dessa bola de neve em que a Terra se transformou, os vulcões continuaram ativos. Aconteceu algo parecido com esta erupção que rompeu o gelo na Islândia em 2004. Só que há mais de 600 milhões de anos, eventos desse tipo tomaram conta do planeta. Nos 70 milhões de anos seguintes, o gás carbônico lançado pelos vulcões foi se acumulando ao redor da Terra. O cobertor ficou mais e mais espesso, até finalmente vencer o gelo. O caos reinou por algumas centenas de anos. Tempestades colossais tomaram conta da paisagem e o clima foi de um extremo a outro. A temperatura média chegava a 50 graus Celsius, agora acima de zero. Vamos conhecer os seres poderosos que sobreviveram à maior transformação ambiental da história da Terra. Eles estão aqui, no mar da Austrália. Tem um nome bem estranho: Stromatólitos. Um turista distraído pisaria facilmente nessas cúpulas formadas por camadas e mais camadas de bactérias. Mas os estromatólitos merecem todo o nosso respeito. Dominaram o planeta por muito mais tempo do que os dinossauros, por exemplo. 2 bilhões de anos. Mas essa fase passou. Com o fim do degelo, veio o maior salto na evolução da vida no planeta. Tudo estava congelado. No instante em que nós degelamos, volta a existir o mar raso, o mar profundo, o mar quente, o mar frio, e começam a existir todos os nichos continentais. Nas montanhas do sul da Austrália, visitamos um lugar tido como o tesouro secreto dos paleontólogos, os cientistas que estudam fósseis para decifrar a evolução das espécies. Esta região, há 600 milhões de anos, era um grande oceano. Aqui estão os fósseis mais antigos, dos chamados seres complexos, que surgiram naquela época. Complexos comparados aos micróbios, claro. Aqui morreu mais um ser de nome estranho: Dickinsonia costata. Um bicho mole, esquisito, formado por um punhado de células, que se alimentava absorvendo pela pele os nutrientes do fundo do mar. A partir desse animal, houve uma incrível explosão de espécies. Surgiram seres das mais variadas formas e tamanhos. Saíram do mar, conquistaram a terra e chegaram ao céu. Isso graças a eles. Os vulcões, donos da força criadora de toda a vida na Terra. Domingo que vem, vamos desvendar o incrível poder de uma outra força, extremamente delicada e imprevisível, capaz de criar cenários assustadores. Uma força que está debaixo do nariz de todos nós, a atmosfera. No próximo episódio de Forças da Natureza. Não perca!